Saudações a todos, eu me chamo Rodrigo Nunes Sindona e eu gostaria de comentar sobre a prisão do Ricardo Eletro. Eu não sou advogado do Ricardo Eletro e também não tenho os autos para dar informações claras e precisas sobre a questão. Contudo, com base nas informações que nós temos da mídia, já é possível tomar algumas conclusões sobre este caso. Primeiramente, o Ricardo Eletro ele vendia produtos a consumidores finais. Bom, então se ele vendia produtos, pode ser que ele seja um contribuinte do ICMS. Então este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que ele foi preso pela Polícia Civil. Logo, temos uma certeza maior de que se trata de um imposto de natureza estadual e como ele circulava mercadorias, temos uma grande possibilidade, temos uma grande certeza neste ponto de que seja algum fato relacionado ao inadimplemento de ICMS. O terceiro ponto é que a mídia ela diz que o Ricardo Eletro embutia o preço do tributo no preço final da mercadoria e não destinava o repasse ao fisco. É importante dizer que a lei dos crimes tributários prevê justamente a tipificação dessa conduta. Este crime ele passou a ser assim considerado nos casos de ICMS quando o STJ ele entendeu efetivamente que se trata da tipificação do crime de apropriação indébita tributária. Contudo, o STJ ele também disse que o inadimplemento ele deve ser doloso e ele deve ser reiterado para que seja efetivamente tipificada esta conduta. Contudo, eu, no meu ponto de vista, achei um pouco precipitada a decisão de prender o Ricardo Eletro, tanto que, nos dias atuais, ele já foi solto pela Justiça. Primeiro, ele foi preso com base nos critérios relacionados à prisão temporária do indivíduo. São 3 os requisitos para que seja possível decretar uma prisão temporária, que são eles. Quando ela for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ora, será que o Ricardo Eletro ele não iria colaborar com as investigações criminais? Ele é um empresário de sucesso e será que ele não iria contribuir com a justiça? Mas nem tentaram dar a chance para ele, né? Segundo ponto, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Será que não era possível identificar onde o Ricardo Eletro morava? Qual era o seu domicílio profissional? Eu acredito que isso é bem possível de se encontrar. Tanto que ele foi encontrado na sua própria casa. E o terceiro é quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em alguns crimes que a legislação prevê, cujos quais não estão inclusos os crimes de natureza tributária. Contudo, ao meu ver, existe uma discussão acerca da apropriação indébita tributária. Contudo, a prisão do Ricardo Eletro ela foi completamente sensacionalista. Não precisava prender o sujeito, até porque nada impediria do parcelamento dessa dívida, tendo em vista que se ele parcelasse essa dívida, todas as investigações e eventualmente as ações penais, elas deveriam ser suspensas até que essa dívida fosse regularizada. É necessário presumir a boa-fé do contribuinte e não a má-fé. Ou seja, no meu ponto de vista, há uma espetacularização do processo penal neste caso, o que é extremamente nocivo. Não teve qualquer motivo idôneo para prender o Ricardo Eletro. Tanto que ele foi solto, tendo em vista que ele compareceu na delegacia de polícia junto com seu advogado e disse que irá colaborar com as investigações. Então, muito provavelmente, a prisão temporária ela foi efetivada com base na suposta intenção do Ricardo Eletro em não colaborar com as investigações do inquérito policial. Ora, mas se o Ricardo Eletro ele comparecer junto à delegacia de polícia e manifestar o seu direito ao silêncio, também isso é assegurado. Ora, ao meu ver, a prisão do Ricardo Eletro foi completamente ilegal, foi completamente arbitrária e foi completamente espetacularizada. Além disso, o crime em questão é de difícil caracterização, pois deve ser constatado dolo na conduta. Ou seja, se o Ricardo Eletro comprovar
que de fato a empresa dele passa por dificuldades financeiras, principalmente depois do agravamento causado pelo Covid-19, ele tem grandes chances de ser absolvido após a discussão judicial. Ora, é só ele comprovar que ele está tentando pagar o ICMS, só que as despesas não conseguem, ele não consegue suprir as despesas que ele tem. Até porque é importante lembrar que o ICMS não é o único imposto que a empresa tem que pagar. A empresa tem que pagar, no mínimo, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, além de várias outras taxas envolvendo determinados ramos de atividade da empresa. Ou seja, foi uma forma de dar uma exposição midiática ao caso que é totalmente desnecessária. Então essas eram as minhas considerações. O caso em questão, ele é discutível. Não é certo que a mídia já saia condenando, sem que haja uma efetiva condenação judicial, imputando que o Ricardo Eletro ele é um sonegador. É muito grave. Isso é muito grave. Até porque é muito difícil manter a carga tributária de empresas que efetivamente colaboram para o desenvolvimento nacional em dia. Qualquer empresa de médio e de grande porte já começa a ter problemas com a questão da altíssima carga tributária que nós temos. E taxá-lo de sonegador é realmente algo que, ao meu ver, fere a imagem do Ricardo Eletro. Então essas eram as minhas considerações. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários abaixo. Na descrição estará o link do meu site e das minhas redes sociais. Então era isso. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.